ó, vamos lá, quase 2.000 telas conectadas e a enquete, galera. Curtiram o teaser estendido de Superman? 0,8%, pouco, 24%, tô iludido, 36% e não vi, já amei, 32%. E é o momento que agora a gente entra definitivamente para conversar sobre este trailer estendido de Superman. Pode deixar assim, Carlão, não tem problema. Porque realmente, depois desse teaser, eu me permiti, entendeu? Eu me permiti. Eu me permiti, eu me permiti, sabe? Eu me permiti. Eu quero viver isso. Esse momento. Eu quero viver o Superman, é um momento incrível, profissionalmente pra gente. A gente tem passado por tantos momentos bons, bonitos, profissionais. O Oscar foi incrível. Foi. Mesmo ali, ainda estou aqui ganhando o Oscar. Pô, ainda estou aqui ganhando o Oscar. Pô, tudo bem, tem toda aquela polêmica envolvida, mas, pô, a gente transmitir da forma como foi um Oscar animal. pro Brasil, profissionalmente, pra mim, foi muito gratificante. E viver o Superman, pô, depois de 10 anos, vai, que a gente teve o Snyder Cut, mas, tipo, o último filme do Superman que eu fui assistir no cinema foi o do Joss Whedon, que foi 2017, se eu não me engano, mas ali é a Liga da Justiça, mas a gente teve o Henry Cavill em 2013, cara, 12 anos depois, um outro filme do Superman, uma nova história, um reboot e o começo de uma saga. Claro, vamos ter erros, igual a fase de ouro também tem os seus erros, mas a gente vai começar com o Superman. E assim, depois que eu vi essa cena, tem pessoas que não gostaram da quebra da densidade quando o Krypto pula no Superman, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o James Gunn ele vai equilibrar muito bem a densidade que essa saga e que essa construção precisa, mas ele vai vir na sutileza e na leveza, porque ele não pode ser muito denso e muito pesado, porque senão vai se aproximar mais do Zack Snyder. Perfeito. Então eu acho que o James Gunn vai querer descolar um pouco. Então quando a gente recebe o primeiro trailer do Superman caindo, ele assobiando, e o Krypto vendo, o Krypto já levando ele, e aí o James Gunn mostra o que acontece entre esse momento, que é o Krypto chegando que nem um cachorro normal. Quem tem cachorro sabe, cara. Tipo, o Krypto não tem nem noção, o Superman tá todo quebrado ali. Ele pula em cima do Superman felizaço. É como você chega... Quando você chega em casa, você tem cachorro, Giga? Sim. Você chega em casa, meu, você tá na merda. Às vezes você teve um péssimo dia de trabalho, tomou um corno, foi demitido, perdeu dinheiro. Mas você chega em casa e o teu cachorro te recebe do mesmo jeito. Cachorro é foda. E o fato dele chamar o Krypto, ele vem na alegria, ele nem sabe o que tá acontecendo, o Superman todo quebrado ali. Perfeito. Então você tem ali uma quebra de densidade pra vir com um alívio cômico, e pra mim isso mostra exatamente como que vai ser esse Superman ou esse universo que o James Gunn vai apresentar. Ele vai ter densidade, porque você tem dois extremos, né? Você tem o Superman destruído, rim perfurado, fratura de osso, cuspindo sangue, e aí você tem um cachorrinho voando na super velocidade, pulando em cima, aí ele puxa a perna do Superman, faz um crack, né? Faz. Ele grita. Então, assim, eu gostei bastante dessa cena. Vamos primeiro falar desta cena. E depois ele... E primeiro que eu até falei isso no vídeo que vai pro ar amanhã, cada vez que eu vejo esse assobio do Superman, eu gosto mais. É um assobio da hora. E toda essa construção, ele pega, quando ele tá todo quebrado, todo torto, assim, ele faz até um esforço pra jogar o braço pra trás, pra pegar a capa, né? E aí ele dá na boca do Krypto, e o Krypto arrasta ele, proporcionando outras fraturas, porque ele tá todo quebrado ali. E o cachorro tem superpoder. E o cachorro arrasta ele. Então essa cena pra mim foi bem impactante, bem legal. Se vocês não gostaram, tudo bem, vocês podem falar. Eu já peço até vocês que agora... Quem mandou superchat sobre Superman, eu vou ler depois que a gente fazer os comentários aqui, tá combinado? Quer começar? Deixa eu escolher... Matheus. Nada a ver, né? Vai lá, Matheus. Carlão. Cara, eu gostei pra caramba. Pra mim, você vê que é claramente a assinatura do James Gunn, a comédia. Uma coisa que eu tenho que falar, que eu já falei na minha resenha quando saiu o primeiro trailer, o Krypto tá perfeito, né? O CGI...
Meu Deus, mas foi só no cachorro. Você fica olhando e você não vê que é o CGI, né? E uma coisa que eu ia falar, que eu vi o Twitter todo reclamando, tirou a densidade da cena. O que eu acho, galera? Vamos lá, como que é um filme? Tem uma cena muito densa e depois vem uma quebra pra o público respirar. Se a gente for pensar, a cena densa foi antes. O Superman tá quebrado porque ele tava lutando. Então vai ter toda uma trocação, Exatamente, ele apanhando feio. Tem água aí, Giga? Eu tenho, mas eu aceito. Muito obrigado. Vai ser ele apanhando feio, e aí essa quebra pro pessoal, o público respirar, vai ser essa brincadeira com o Krypto. Então eu acho que essa galera, acho que tá jogando só a cena em si, não pensando o que veio antes. Que antes deve ser aquela cena tensa, porque dá pra ver que ele vai tomar uma surra feia. Daquelas. Exatamente. E eu gostei. Eu já falei a primeira vez que eu vim aqui que eu gosto muito do James Gunn. Não quero que seja um filme Guardiões da Galáxia, porque é o Superman, precisa ter aquele peso. Mas eu vi o humor do James Gunn lá e me tirou, eu dei risada. E outra coisa só pra finalizar, que a galera falou no X também que o cachorro viu ele quebrado e chegou assim. Galera, desculpa, o meu cachorro até brincava. Eu falava que se um bandido entrasse em casa e me desse um pau, ele brincava com o bandido. Que minha cachorra é assim. Você pode, como você falou, você pode chegar destruída em casa que ela vai lá, ela quer brincar. Te dá bola, te traz bolinha, te traz pano velho pra brincar. Então pra mim fez todo sentido, eu gostei. Muito bom. Giga. Você pode ser o do contra da mesa, não tem problema. Não tem problema. E quando alguém bufa dentro do estúdio, o que significa? Não significa nada. Tem pessoas aqui no chat que também Mas não é que gostaram. Os dois caras mais musculosos da mesa acharam incrível. Finge que você vai fazer um react. Você não Então se me react. perdoa. Ixi, vai Você durar não, você 40 não se minutos. desculpa Agora pelo vamos lá. react que você faz. Só no final. Foi até agora, até o momento do que o James Gunn apresentou, eu achei que foi o fragmento mais preocupante pra mim, ok? Claro. Tem um determinado momento da baguncinha com o Krypto que o Superman, ele chega a dar um gemido agudo. Um negócio assim meio... Eu achei que ficou meio... muito cartoon, muito cartunesco. Me preocupa porque eu sei que o James Gunn é super palhacildo e eu tenho medo dele extrapolar, dele transbordar o tom que eu gostaria. O fragmento todo, quando ele é completado pelas cenas que a gente já tinha visto, fica lindo, porque ele amarra com a trilha sonora muito, muito épica, muito de bom gosto. Mas aquela cena brincando com o Krypto, pra mim, tá no limite ali do que eu acho que dá pra fazer de piada entre ele e o cachorro. Ele tá com dor, beleza, ele tá todo arrebentado, legal, eu entendi. Mas mesmo assim, conhecendo o James Gunn, me levantou um pouquinho de preocupação. É frescura da minha parte, eu não desci do trem do hype, eu permaneço lá, eu continuo acreditando, mas do que eu vi até agora foi o que eu menos gostei. Você tá no trem do hype, mas você pôs o cinto agora. Eu né? vou Você falou, me "Não, preparar não tô aqui, confiando tanto." pode ser que venha um tranco ali na frente, não sei. Entendeu? Perfeito. Não, eu acho que isso aí vai ser a grande discussão até o momento. E o James Gunn, ele é esperto. Ele sabe brincar Sim. com a internet. Porque a gente até gravou um vídeo que você coloca o Superman sangrando, você atrai quem? Aquele que quer a história séria do Superman. Uhum. Até o pessoal que gosta do Snyder. Agora a gente tem a polarização do Ganzetti com o Snydete. Putz. Tem. Isso aí tá ótimo, quem ganha é o filme. Então, assim, pra mim, a estratégia dele, você coloca o Superman sangrando, que, ó, tem sangue aqui, tem coisa séria. O Superman apanhou, é uma coisa séria, Sim. né? Uhum. E o cachorro pro Quebrando. PG-13, Tá. pro público infantil. Então, aí você junta esses dois, fala assim, olha, eu tô trabalhando com os dois. Tem o Superman aqui, tem uma história séria em que o Superman tá apanhando, tá sangrando, mas eu não esqueci dos quadrinhos clássicos. Então, vai ser uma grande discussão tudo isso. Eu confesso que eu era um cara contra. Quando falaram do Krypto, eu falei, é que eu lembro dos desenhos do Krypto falando também, né? Aí eu falei, será? E ele não colocou o Krypto falando. Perfeito. Isso, ele já tirou mais a fantasia. Ótimo. Ele subiu o tom no quadrinho, Uhum. colocando o Krypto, mas ele não... Porque se o Krypto falasse, aí Aí ia ser complicou, mais aí complicado. Ia ser mais complicado. Mas eu acho que... Pô, eu fiquei bem otimista quando eu vi. Eu falei, é que eu acho que quando a gente viu o teaser, e também agora essa cena junto com o teaser, o filme ele tem uma estética boa. E o fato de você trazer o Superman já caindo,
Eu falo assim, você já comprou que é o Superman, ninguém tá mais discutindo o Superman. Ele falou, Não. caraca, você tá tão preocupado, como assim o Superman caiu? Quem fez isso? Você já comprou, já aceitou esse Superman. Então, o James Gunn, acho que ele tá tendo muito cuidado em tudo que ele tá fazendo, tudo muito milimétrico, e eu acabei gostando, porque tá me dando uma sensação boa. Esse filme do Superman, ele tá me dando uma estética original. Ele não parece nada, Tá. esse Superman. Ele tá bem original, ele não parece um filme da Marvel, ele não parece o Superman do Henry Cavill. Então, assim, eu como não vivi também o Superman do Christopher Reeve, eu só assisti, Claro, também. né? Eu acho que tem tudo pra ser um original. E eu torço pra que dê certo. Eu torço muito pra esse Superman dar certo, pra gente acompanhar um universo compartilhado de sucesso. Que a gente só pegou a raspa Sim. do tacho. Então, é um filme que, se for ruim, esse eu vou ficar triste. Mas pelo que o James Gunn tá me apresentando, eu tô ficando bem otimista, que é difícil. Mas viu? pelo que você tá falando, vê se eu entendi corretamente. Não é o que você esperava, Não, ele me surpreendeu positivamente. mas ele te mostra algo que te inspira a confiança. Porque é a frase que o Emílio fala, né? O público, ao mesmo tempo que quer algo, o público acha que quer o que e quer o que não sabe. Sabe? Eu quero aquilo, mas quando eu sou surpreendido, caramba! Então acho que o James Gunn tá fazendo isso comigo até o momento. Tá. Eu falei, pô, ele tá me surpreendendo aí com o Krypto, com as cores do Superman, com a cueca, com cores mais vibrantes. Ele tá me surpreendendo. É uma outra história. E a gente também tem que ter isso em mente. Cada um vai pegar uma versão do Superman que gostava. Vai ter um diretor que vai querer fazer o Injustice, vai ser o diretor que vai querer fazer um mais puxado pro Christopher Reeve, colocando o Superman, tirando o gato lá da árvore. Então, é pra todos os gostos. Cada um vai ter uma visão, assim como do Homem-Aranha, nós tivemos 3 Homens-Aranhas e cada um tinha uma versão, tinha uma visão ali. O outro adaptou que o Homem-Aranha não seria um acidente, o outro é um acidente, o outro ainda, né, vai decidir. O Tom Holland começa agora, ele como Homem-Aranha, que antes era aquele Homem-Aranha que foi agregado dentro do MCU, então cada um vai ter a sua visão. Eu acho que o James Gunn, até então, tá fazendo tudo corretamente. Ele me surpreendeu. Agora vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Continuando as surpresas, depois dessa cena legal do Superman com o Krypto leva ele pra casa. E aí é o grande momento, hein? Cena classe A, plano aberto, e surgindo do chão a Fortaleza da Solidão. Cara, eu achei animal essa cena. Eu achei animal. E tá animal, bonito, né? esteticamente, Composição. saindo, né, esses espinhos de gelo, saindo a Fortaleza da Solidão. O Krypto chega perto do portal, porque quando põe o frame lindo, Matheus, pra mim o frame mais lindo, tá? Inclusive a thumb de amanhã, quando vocês forem assistir a nossa resenha sobre o trailer estendido, vai ser essa aqui, ó. Cara, Bonito, essa né? cena, essa fotografia, galera. E é muito quadrinho isso. É quadrinho. Isso é entendeu? muito quadrinho, Isso cara. daqui é muito quadrinesco. E é um negócio, por exemplo, que o Superman do Christopher Reeve explorou bem também a Fortaleza da Solidão. E aqui o Krypto chegando, ele late e acende o símbolo do Superman, sabe? Numa cena muito bonita, você vê muito detalhe. E o James Gunn pensou bem. Então ele traz para um universo bem quadrinesco, bem cartoon, bem fantasioso, né? Porque o do James Gunn, o do Zack Snyder, ele era mais próximo à realidade. Então aqui você tem um negócio muito mais fantástico. Vai ter até um kaiju no meio da luta lá. Exato. Então essa cena pra mim é muito bonita. Essa fotografia eu achei lindíssima. E a gente tá falando, né, o James Gunn tá se inspirando na All Stars, né, que é uma HQ do Superman. Então, aqui, pra mim, também é um momento muito bonito desse trailer. E aí abre, vocês querem falar sobre essa Fortaleza da Solidão? Não, remete, obviamente que o símbolo é o mesmo do peitoral dele, mas a cena toda remete ao peitoral. Me dá uma sensação de que tá saindo Parece uma o tórax peita dele ali. né? Sabe? Cuidado, fala tórax, vira corte, hein? É verdade. Ele lembra aquele tórax empedrificado que tem todos os pedregulhos.
Os pedregulhos de gelo, de tijolo mesmo. É, bonito, bonito, Cena bonito. linda mesmo. A frase, deixa eu só refazer que eu me lembrei, é o público sabe o que quer, mas ao mesmo tempo quer o que não sabe. É isso. É quando perfeito. você é surpreendido. E essa é a graça, né? Da surpresa, você ser surpreendido. Porque assim, você ir querendo aquilo, você não se surpreende, você não tem aquela... Uhum. E o Superman, eu acho que tá fazendo isso não só comigo, mas com todo mundo. É que dependendo, Não, mas você tá certo. em várias maneiras. Eu acho que ninguém chutava Não, um teaser do Superman assim. não, Com não. ele caindo sangrando, com o Krypto aparecendo, levando Brincando ele. com ele Não, ali, não, pisando em cima. Eu acho que ele tá indo em uma rota bem original. Imprevisível. E você falou de ser surpreendido. Eu parei pra pensar agora, já percebeu que tudo que o James Gunn, antes dele anunciar, tudo que sai de rumor, então vai ter o cripto. Então a roupa vai ser assim. O símbolo vai ser assim. Tudo é questionável, só que quando ele apresenta, a galera se surpreende positivamente. Lembra quando saiu o símbolo? Muita gente, pô, não gosta de símbolo, não sei o quê. Aí saiu as cores, a roupa. O traje. A roupa, não sei o quê. Só que tudo ele vem surpreendendo. Pode não ser o que a pessoa queria, mas tá legal. Não, assim, o traje eu ainda tenho as minhas diferenças Você com o tem? traje, Tem tá? ainda? Eu ainda tenho as minhas diferenças com o traje. Mas é assim, é esse. Eu não vou poder ficar toda hora reclamando do traje. É chato, entendeu? Então, assim, pra mim não é o melhor traje do Superman. De longe é o melhor traje do Superman. Mas ok, eu já aceitei, entendeu? Pronto. Saiu fizeram uma arte mó bonita, né, Matheus? Com o Superman shapeadaço, esse Superman aqui, talvez num tapa de CGI, que ele tá com... Ombreira que você postou? Tá com uma ombreira e ali tá tal. perfeito. Ali tá classe A, tá um traje mais justo. Mas ok, vai ser esse traje pronto. Depois troca o traje. Eu tô começando até a achar a Millie Alcock linda. Não pode ser. Meu, Aí, Meu, 10/10 pra mim. É mesmo? Ixi, mano, eu tô apaixonado já. Então não tá vi, tudo já em amei, casa, ó. vambora. Vestia o traje Vambora. que não vi, já amei. Bom, quer falar, Carol? Não, Pode e falar. nada impede de ter um traje final, né? Porque ele vai pegar fogo nesse filme, vai tudo. Pra vender boneco, né? Mas eu não duvidaria. tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Todos os filmes do Capitão América, todos os filmes do Homem de Ferro, ele teve trajes diferentes. Sim. Todos. Olha essa... Ó, Aí Você tá- tá bonito, aqui né? tá bonito, Aí, ó lá. muito legal. Ó, aqui, ó, você já vê aqui o destaque do desenvolvimento lateral, elevação lateral aqui, ó. Pá, você já vê uma cinturinha aqui, o abdômen. peitoral desenhando. Aqui você já tem o casco de tartaruga, aqui, ó, no abdômen. Ficou melhor, hein? É, Ficou melhor, ficou né? melhor. Ficou melhor. Ficou melhor, ficou melhor. Tomara que seja assim, mas tudo bem, se não E for, a ok. golinha? A golinha, tá tudo bem com a gola? Pra mim não me incomoda a gola. Eu também gosto, eu também. É, acho pra legal. mim a gola não incomoda. Bonito, né? Bonito, né? Bonito. Eu já esqueci completamente o uniforme. Não, pra mim passou. o assunto Então, a também. gente pontua e não dá pra Claro, ficar, sabe? Não, eu digo que do jeito que tá, do jeito que foi o teaser, eu esqueci do uniforme. Não, e lembrando, quer ver uma coisa engraçada? Ó, quando tem essa cena da densidade, que depois vem o Krypto brincando, cara, na luta ali em Guerra Civil, que tem o time do Capitão América contra o time do Homem de Ferro, quando chega o Homem-Aranha, ele faz uma piadinha com o Capitão América. Claro. Não sei. No meio da treta. Na hora do vamos ver. O Homem-Aranha faz piadinha com o Soldado Invernal. E com o sensor. Entendeu? Ele faz também. piadinha ali no meio. A gente precisa lembrar que é história em quadrinho, certo? Exato. Então tem uma coisa dos cómics antigos e tal. Vocês sentiram alguma coisa, uma vibe meio desenho animado? Sim. Meio anime. Sabe quando no anime tá rolando uma coisa séria? Aí o Yusuke fala uma parada, ele e o Kuwabara vira dois bebezinhos? É, O chibizinho Sim. vira- e aí passa um segundo já volta ao normal? sim. Uma vibe meio assim de enfiar no meio, sabe? Perfeito. Tô começando a gostar. Tô começando a gostar. Ó, aí chega... O Krypto deixa o Superman com... Provavelmente esse aqui pode ser o Kellex, que é um robô, né? Um automata, que é meio que um serviçal, um ajudante do Superman. E aí eles carregam o Superman até agradece o robô fala, nós não temos precisa. consciência. Achei até, eu quero até perguntar pra vocês, porque é o seguinte, tem uma hora que quando o Superman agradece, o que parece ser o Kellex, não esse aqui, né, mas... enfim, um deles eu acho que vai ser o Kellex. Ele agradece, aí ele fala assim, não precisa nos agradecer, nós somos programados para servi-lo e nós não temos consciência. Sim. E aí nessa hora o Superman olha e ele apresenta uma nova robozinha. Logo em seguida. Essa aqui é a robozinha X. Aí o Superman olha pra ela, aí ela fala, ele olhou pra mim. Tipo assim... Meio nada a ver, né? Porque o primeiro robô falou que não contraditório, tinha né? consciência, não precisava agradecer. A outra fica feliz porque agradeceu.
Cara, e assim, o que eu gostei dessa cena, o que eu gostei dessa apresentação, tem aquele frame, Matheus, não precisa ficar desesperado, fica Calma. tranquilo. Ele não Aquele tá, frame, cara. aquele frame Esse dele frame é bonito, carregando. tá? Esse muito frame é bonito. muito bonito, Mas espera tá? um pouquinho, Roberto. Precisa... televisão, um pouquinho de televisão. Você tem aquele frame dele carregando o robozinho? Ele tá ajoelhado? Isso. Tem ele aí, por favor, coloca, porque assim, isso é muito importante que o robozinho, ele fala pro Superman, a gente não tem consciência. É. E aí é que você tem o que vai ser esse Superman. Perfeito. Ele não liga, ele quer salvar todo mundo, até quem não tem Claro, consciência. Claro, mas a gente, enquanto afegão médio, às vezes você não faz um carinho no volante do teu carro? Sabe? Aquelas coisas assim bem, sabe? Ele é o Superman. Ele vai tratar com carinho tudo que tá ao redor dele. Mas se a minha placa de vídeo Aí pifa, você eu jogo enfia- fora. enfia ali a porrada. Eu jogo fora e chuto ainda. Então, mas assim, eu acho que isso aí é um negócio que o James Gunn vai trabalhar bem o símbolo Acredito. Superman. Que é o que ele sempre, inicialmente, era o legado, né? Uhum. É. Superman e o legado. Então eu acho que é isso. Esse é o legado que o James Gunn vai fazer do Superman. Por isso eu gostei bastante. Quando eu vi no trailer o robozinho falando, ô Superman, a gente é só robô. Não se preocupa com a gente. E aí eu lembrei do teaser desse aí, eu falei, o James Gunn vai fazer a gente chorar por causa desse robô. É. Vai. Num Igual ser ele que não tem fez no consciência. Guardiões da Galáxia 3. Exato. Exatamente. Um ser Com os que não tem- bichinhos lá. Sim. O James Gunn vai fazer a gente chorar por um robô que não tem consciência. Sim. Sim. Pelo que o Superman representa e vê aqui. Cara, olha, eu tô sentindo um cheirinho bom desse Superman, que é o que o James Gunn sempre falou em resgatar É. o que é o Superman. E quando o robozinho falou isso, eu falei, putz, e ainda vai ter, e tu tá ligado o que vem depois disso, né? Escola Dragon Ball. O carinho que o Superman tem com um ser sem consciência, ele tá desse jeito, o que acontece depois? A Fúria. Ele vai vir a fúria. Eu quero o Superman Liga, né? Prime. Não nesse filme, mas na construção. Já pensou se o James Gunn me coloca lá no final, lá contra o Darkseid de transformação? Soco, vários socos eu na que cara. não sou nada perto do... Eu tiro a camisa no cinema escoval. E rodo. Rodo a camisa e jogo fora, É mano. isso mesmo. Ó, Que legal. 2.300 telas, hein? Maravilha. Grande Sucesso, momento. Esquadrão Nerdola se consolidando nas noites de sexta-feira. Mas, claro, precisamos do like. Like na live, né, galera? 2.300 telas, 1.300 likes. Então, like na live. Beleza? A próxima cena é uma cena bem legal também, que eu gostei. Que... Risadas ao fundo. risadas ao fundo, sem a plateia, gente né, entender, sem entender. Aqui Como é de acontece sair de- tudo, tá, galera? O Kellex, eles fazem meio que passam um scanner ali no Superman, falam que ele tá com 14 ossos quebrados, Isso. tá com lesão no fígado, pulmão, intestino grosso e o caramba, e eles colocam ele nessa poltrona, né? E aí ele fala, ó, só um pouquinho, uma dosezinha de raios solares e ele vai estar tinindo. Cara, eu achei irado, velho. É. Eu tô... Desculpa, gente. Você gostou? Desculpa, eu tô, não vi, já amei. Me deixa. Cara, Ô, Gabi, eu vi gente reclamando que ele grita quando ele tá recebendo a radiação solar. teve gente que reclamou. Não sei se... Tem sentido essa reclamação? O que eu pensei? Ah. No começo, eu pensei o seguinte. Quando eu vi, primeiro que eu preciso destacar Ok. que a Fortaleza da Solidão, ela gira Muito pra legal. pegar o sol. Pô, animal, cara. E eu Animal. vi gente reclamando disso também. Também? Isso pra mim é muito quadrinho. É, Não é muito meu. tipo desenho. A Fortaleza mexe e tal, não tem a lupa que... Mas ela acabou de sair do chão, ela faz- Ela saiu do chão, cara. Exato. Ela saiu do chão, né? sabe? Ninguém reclama que tem luz numa caverna do Batman, né? Pois tem é. toda uma instalação elétrica Wi-Fi. numa caverna. Agora, tipo, por exemplo, o que eu achei legal, a Fortaleza girando, e aí eles pegam meio que uma lupa gigante Como um planetário, né? pra Daquela mirada. potencializar É isso aí. a rajada de sol ali nele. E o que eu percebi quando ele grita é que o sol tá reconstruindo ele por dentro. E dói. Perfeito. Sim. E dói, né? Tipo, quando você desloca o ombro, você tem que colocar no lugar. E dói. Então, acho que a luz do sol ali tá tão intensa
que ele tá com ossos quebrados, pulmão, tudo quebrado, o sol tá reconstruindo, por isso que tá doendo. Eu não acho que ele tá gritando por causa do sol. Não, é Eu da acho que ele tá reconstrução. gritando por causa da reconstrução que Matou, o sol tá matou. fazendo. Você matou. É só uma observação. O que A vocês acham? regeneração rápida dos tecidos, ele tá todo moído, ele tá se regenerando, ele sente a dor poxa vida, mesmo sendo o Superman, nessa situação, ele sente a dor física, não tem como. O Superman não é invulnerável, Não, né? é a questão tem, do sol. E tem também aquela questão que o James Gunn já falou algumas vezes de você não ser o Superman apeli. O Superman apelão. Ah, esse Apeli. apeli. A Peli é Eu não entendi clássico, o né? apeli. Lembra do apeli? É o apeli. Então ele falou que é um Superman, não é aquele que vai com as correntes amarrar o planeta, etc. Então pode ser que seja um Superman, mas eu tenho a mesma interpretação do Gabriel. Não, tá ficou reconstruindo os tecidos, né? tecidos. E você já mostra ele sangrando também, já. Primeira Perfeito. cena. É, né? porque assim, não faz sentido ele gritar com o sol, porque tem uma outra cena que ele tá dentro do fogo. Ele tá dentro do fogo ali, que o Kaiju dispara um fogo nele, e ele, depois ele sai desse fogo e vai pra cima, né? Tá Então certo. assim, ele não vai gritar por causa da queimadura. Eu acho que o sol tá proporcionando uma regeneração, acelerando a regeneração e tá doendo. Tipo o Wolverine, quando saca as garras, dói. Dói toda Né? vez. Então, assim, eu acho que é isso. Enfim, eu gostei bastante, tá, dessa cena. É algo que a gente não viu ainda de Superman acontecer, Uhum. né? Muito Então, E deve ter uma explicação no filme. O James Gunn vai explicar isso aí. Acredito que sim. Os robozinhos, enquanto tiver isso. virou no filme- rápido, né? Hã? Ele virou muito rápido ali. Quando você falou, ele virou muito rápido. Não, é porque eu. Que foi? Você tá virando pra mim agora. Tá. Tá? O que Não, foi, Matheus? Não, então, porque assim. Quando isso estiver acontecendo, provavelmente no filme, alguns dos autômanos vão falar. Então, olha, os ossos estão reconstruindo. Então, calma, Mas- isso aí vai ter. Mas pra mim, tudo que o James Gunn coloca é pra dar discussão na internet. Tudo. Quem Tudo. assistiu esse episódio do nosso esquadrão já não vai precisar dessa explicação, porque o Gabriel já resolveu. Já tem a definitiva. Pra mim, a explicação dele foi a definitiva. Eu não tenho a menor dúvida. É, Regeneração rápida dos tecidos. é isso, Pô, pronto. se quando coloca um ombro no lugar, o cara grita, imagina reconstruir tecido, colar osso, blá, 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 tudo, Exato, tudo se exato. montando dentro E dele. ele é o Superman, mas ele sente dor. Então ele tá com a é. costela quebrada, tá todo ferrado, então ele tá sentindo Sim, a dor, né? sim. E vamos lá, é uma baita rajada de sol também, né, mano? Uma Quando o bagulho, caramba. Bom, depois dessa cena, a gente tem praticamente tudo normal, tudo igual o que a gente já recebeu, com exceção do Lex Luthor no terraço de um prédio Tá. vendo o Superman, aí ele fala he's back, e aí eu acho que não tem outras cenas novas. Tá? Eu acho que basicamente é isso, né? Alguém isso. quer fazer alguma consideração em relação à emoção, hype, ou eu posso ir pros 357 superchats? Por mim, Superchat. você que manda. É? Só queria falar um negócio. Pode o Lex falar, cara. Luthor fala assim, ele volta. Se a gente lembrar no primeiro trailer, tem a parte da população jogando lixo nele, que tá brava com ele com Isso. alguma coisa, que eu acho que é a destruição com o Kaiju, que vai cair os prédios, tudo, então vão ocupar ele. Então deve ter alguma coisa isso na história. Vai ter a luta com o Kaiju, a cidade vai ser destruída. O Lex Luthor vai culpar ele, como que fala? Midiaticamente. Midiaticamente, exatamente. E aí ele deve sumir. E ao sei lá o que acontece, aí ele volta. E aí a gente já deve ser seguindo pro final, né? Caramba, ele voltou, não acredito. Porque quando ele pega a pistolinha. Seria legal o Lex Luthor pagar influenciador pra falar mal do Superman, né? aí, jornalista. Cara, isso ia ser muito legal, né? Seria super atual. Porque assim, pelo que tem na história, né, do próprio All-Star, o Lex Luthor, ele usa todas as influências que As ele mídias. tem Uhum. pra manchar a imagem do Superman. Ia ser incrível, né? Pagar o pessoal do Twitter pra falar mal, né? Vamos subir essa trend, né? Super evil. Todo mundo, hashtag super evil. Vamos Fascista. todo mundo, né? Isso. Superman fascista, filha da puta. Então, assim, ia ser legal, né? Ia ser legal tudo Eu não isso. esperava. Aquele Superman recebo na bala. Ia ser legal, né? Tipo, tudo. Então, pô, isso aí vai ser incrível, né? Falar pra cá, vamos fazer um videozinho mal aí do Superman, né? Vamos levantar. Isso ia ser bem legal. Ai, caraca, incrível. E quem defenderia o Superman, né?